Você sabia que um único ato, realizado por um soldado romano há mais de 2000 anos, mudou o curso da história para sempre? O que aconteceu com ele após perfurar o lado de Jesus durante a crucificação? E mais importante, o que este momento pode nos revelar sobre fé, redenção e os mistérios do universo? Parece inacreditável, não é? Mas existe uma verdade que foi escondida por séculos e que você precisa conhecer. Neste vídeo, vamos mergulhar nos registros bíblicos e históricos para entender quem eram esses soldados romanos, qual era o papel deles na crucificação e, principalmente, o significado profundo da lança que atingiu o lado de Jesus. Você sabia que existe uma razão específica pela qual sangue e água jorraram do corpo de Cristo? Este detalhe chocante é um dos mistérios mais profundos do cristianismo e tem uma simbologia que pode mudar a forma como você enxerga a crucificação. E mais, no final deste vídeo, vou revelar um presente especial, algo que poucos conhecem, mas que vai enriquecer sua compreensão sobre esse evento tão marcante. Não perca, porque é algo realmente incrível. Mas antes, me diga, de onde você está assistindo este vídeo e o que você acha que aconteceu com o soldado que perfurou o lado de Jesus? Deixe sua resposta nos comentários agora mesmo. Estou curioso para saber a sua opinião. Agora, imagine só, quem eram os soldados que estavam ali naquele dia? Será que eles tinham noção do que estavam testemunhando? No próximo momento, vamos explorar por que o Evangelho de João fez questão de relatar este ato específico. Fique comigo, porque o que você vai descobrir pode mudar sua perspectiva para sempre. A identidade do soldado. Entre os vários soldados romanos que participaram da crucificação de Jesus, há um nome que se destaca na tradição cristã: Longino. Este é o nome dado ao soldado que, segundo o Evangelho de João, perfurou o lado de Cristo com uma lança, um ato que não apenas marcou o momento final da crucificação, mas também desencadeou eventos que mudariam sua vida para sempre. Mas quem foi Longino? Historicamente, ele é identificado como um centurião romano. Embora seu nome não apareça nos evangelhos, relatos extra-bíblicos e a tradição cristã o descrevem como um homem que inicialmente agiu por dever, mas que teria se tornado uma das figuras mais intrigantes da história do cristianismo. De acordo com as lendas, Longino estava cego de um olho ou sofria de problemas de visão. No momento em que perfurou o lado de Jesus, o sangue e a água que jorraram teriam atingido seus olhos, curando-o instantaneamente. Este milagre teria sido a primeira evidência para Longino de que Jesus não era um homem comum, mas verdadeiramente o Filho de Deus. Após esse evento, dizem que ele abandonou sua posição como soldado e se converteu ao cristianismo. Longe de ser um simples observador, Longino teria se tornado um dos primeiros propagadores da fé cristã, testemunhando a ressurreição e a divindade de Jesus. Sua história é vista como um exemplo de redenção e transformação espiritual. Lendas também afirmam que Longino enfrentou perseguições e foi martirizado por sua fé. Ele é venerado como santo em várias tradições cristãs, com sua festa celebrada em diferentes datas ao redor do mundo. Essa jornada, de um soldado romano anônimo a um símbolo de fé e milagre, é fascinante e desperta reflexões. Será que Longino realmente existiu, como a tradição descreve? Ou ele é um símbolo construído ao longo dos séculos para transmitir uma mensagem mais profunda? O que você acha? Longino foi um homem real transformado por sua experiência com Jesus? Ou sua história é mais uma das muitas lendas que cercam os eventos da crucificação? Escreva sua opinião nos comentários. Consequências imediatas. Após o soldado perfurar o lado de Jesus, o relato bíblico e as tradições cristãs indicam que eventos extraordinários ocorreram. No Evangelho de Mateus 27, 51, 54, lemos que naquele momento a terra tremeu violentamente. As pedras se partiram
e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Além disso, relatos sugerem que uma escuridão misteriosa cobriu a terra por horas, um fenômeno que deixou tanto espectadores quanto soldados profundamente impactados. Entre aqueles que testemunharam esses eventos estava o centurião romano responsável por supervisionar a crucificação. Ele, junto com outros soldados, exclamou: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus 27:54. Essa declaração marcante sugere que, para muitos ali presentes, os sinais sobrenaturais associados à morte de Jesus eram impossíveis de ignorar. Mas o que aconteceu com o soldado que perfurou o lado de Jesus? De acordo com a tradição, ele não foi apenas um espectador passivo. A lenda de Longino descreve uma transformação radical após esse ato. Relata-se que, ao ser atingido pelo sangue e água que jorraram do lado de Cristo, o soldado experimentou uma cura milagrosa e, mais importante, um despertar espiritual. Esse evento teria sido o ponto de virada que o levou a reconhecer a divindade de Jesus e a questionar sua própria vida. Transformado pela experiência, Longino teria abandonado sua vida militar, rejeitando a violência e os costumes do Império Romano. Ele teria se tornado um seguidor de Cristo e, mais tarde, um dos primeiros mártires da fé cristã. Sua história é vista como um exemplo poderoso de redenção. O homem que feriu o Salvador foi, paradoxalmente, curado física e espiritualmente por ele. Esses relatos, embora baseados em tradições e lendas, nos convidam a refletir como os eventos da crucificação impactaram profundamente aqueles que estavam ao redor de Jesus. E será que os eventos sobrenaturais descritos não foram apenas milagres externos, mas também sinais de transformação para os corações daqueles que estavam ali? O que você acha? Esses fenômenos sobrenaturais poderiam ter sido reais ou seriam símbolos para transmitir uma mensagem mais profunda sobre fé e redenção? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe sua visão sobre este momento tão marcante da história. A conversão de Longino. A história de Longino, o soldado que perfurou o lado de Jesus, é um dos relatos mais fascinantes de transformação espiritual na tradição cristã. Segundo as lendas, ele passou de perseguidor e executor de um condenado a um seguidor fervoroso de Cristo, sendo reconhecido como santo por sua fé e testemunho. Após testemunhar os eventos sobrenaturais na crucificação e, segundo a tradição, ser curado milagrosamente por meio do sangue de Jesus, Longino experimentou uma profunda mudança de coração. Ele abandonou sua vida como soldado romano e começou a pregar a mensagem de Cristo, mesmo sabendo que isso colocaria sua própria vida em risco. Longino teria se retirado do serviço militar e viajado para longe, dedicando-se à propagação do cristianismo. Sua conversão foi tão poderosa que ele foi capaz de inspirar muitos outros a seguirem o mesmo caminho, mesmo em meio à perseguição do Império Romano. Sua vida, marcada pela coragem e fé, tornou-se um exemplo de como mesmo os atos mais sombrios podem levar à redenção. Os milagres atribuídos a Longino. Muitos relatos populares cercam a figura de Longino, especialmente relacionados a milagres. Entre os mais conhecidos, a cura dos olhos. Disse que, ao perfurar o lado de Jesus, Longino foi atingido por sangue e água que escorreram do corpo de Cristo. Esse líquido teria curado sua cegueira parcial ou uma grave doença ocular, permitindo-lhe enxergar plenamente pela primeira vez. Proteção sobrenatural. Enquanto pregava a palavra de Deus, Longino teria sido perseguido por autoridades romanas, mas escapou ileso de várias tentativas de captura, graças a intervenções milagrosas atribuídas à sua nova fé. O martírio e a lança. De acordo com a tradição, Longino foi martirizado por sua fé, mas seus restos mortais e sua lança tornaram-se objetos de veneração.
A lança do destino, como é chamada, é cercada de lendas e foi associada a eventos históricos significativos ao longo dos séculos. Esses milagres e relatos tornam a história de Longino uma poderosa narrativa de transformação, redenção e fé. A simbologia de seu ato, ao mesmo tempo de agressão e de iniciação espiritual, continua a intrigar e inspirar até os dias de hoje. Agora, uma pergunta para você. Você acredita que alguém pode passar por uma transformação tão radical? Ou acha que estas histórias são mais simbólicas do que reais? Escreva nos comentários o que você pensa sobre a história de Longino e os milagres atribuídos a ele. Sua opinião é importante. A lança do destino. A lança do destino, também chamada de lança sagrada, é uma das relíquias mais intrigantes e lendárias da história. Segundo a tradição, esta é a lança usada pelo soldado romano para perfurar o lado de Jesus durante a crucificação. Desde então, essa arma simples tornou-se um símbolo carregado de mistério, poder e controvérsias. Cercada por histórias de milagres e eventos históricos marcantes, a trajetória histórica e misteriosa. De acordo com relatos antigos, a lança foi preservada como uma relíquia sagrada após a crucificação. Durante os primeiros séculos do cristianismo, ela teria sido guardada em Jerusalém, mas sua história se torna ainda mais fascinante durante a Idade Média. A lança teria passado por mãos de imperadores, reis e líderes religiosos, cada um atribuindo a ela um significado especial. A tradição afirma que a lança do destino possuía um poder misterioso, capaz de garantir a vitória a quem a possuísse. Isso fez dela um objeto de desejo para muitos líderes ao longo da história, que acreditavam que tê-la em mãos lhes conferiria um poder quase divino. Conexões com figuras históricas. Constantino o Grande. O imperador romano Constantino é frequentemente associado à lança do destino. Ele teria obtido a relíquia durante suas campanhas militares e atribuído a ela suas vitórias, incluindo a Batalha da Ponte Milvia, que marcou sua conversão ao cristianismo e a ascensão do cristianismo como religião oficial do Império Romano. Carlos Magno, o grande imperador do Sacro Império Romano, também teria possuído a lança sagrada. Disse que ele nunca entrou em batalha sem ela e que foi enterrado com a relíquia. De acordo com a lenda, a lança garantiu a ele mais de 40 vitórias consecutivas em batalhas. Adolf Hitler. Em tempos mais recentes, a lança do destino teria despertado o interesse de Adolf Hitler. Historiadores afirmam que ele acreditava no poder místico da lança e que ela foi encontrada em Viena antes de sua ascensão ao poder. A obsessão de Hitler pela lança é frequentemente citada como parte de sua busca por relíquias que acreditava conter poderes sobrenaturais. Um objeto de mistério e controvérsias. Atualmente, existem diferentes versões da lança do destino espalhadas pelo mundo, e muitos questionam qual delas, se alguma, é a verdadeira. A relíquia mais conhecida está exposta no Palácio de Hofburg, em Viena, mas sua autenticidade é debatida por especialistas. A história da lança do destino é repleta de simbolismo e fascínio. Ela representa a tensão entre poder terreno e espiritual, fé e superstição. Mais do que um simples objeto, ela se tornou um ícone de mistério e um símbolo de como os eventos da crucificação de Jesus continuam a influenciar a humanidade. E você, acredita que a lança do destino realmente possui poderes místicos? Ou acha que é apenas uma peça histórica cercada de mitos? Escreva nos comentários sua opinião e vamos explorar juntos esse enigma fascinante. Interpretações simbólicas e espirituais. O momento em que o lado de Jesus foi perfurado pela lança e jorraram sangue e água está carregado de significado espiritual e teológico para os cristãos. Este evento, descrito no Evangelho de João 19:34, é considerado muito mais do que uma ocorrência física.
Ele representa profundas verdades espirituais e o alcance da graça divina. A importância do sangue e da água. Os cristãos interpretam o sangue e a água que jorraram do lado de Jesus como símbolos poderosos. O sangue representa o sacrifício de Cristo, a oferta definitiva para a redenção dos pecados da humanidade. O sangue é frequentemente associado à nova aliança entre Deus e a humanidade, estabelecida pela morte de Jesus. A água simboliza a purificação e a vida eterna. Para muitos, a água também é um reflexo do batismo, o ato de ser lavado dos pecados e renascer espiritualmente. Juntos, sangue e água apontam para a plenitude da salvação que Cristo oferece. Uma combinação de perdão, sangue e renovação, água. Este momento é visto como o cumprimento de profecias e o início de uma nova era espiritual para os seguidores de Jesus. O simbolismo do perdão. A história do soldado que perfurou o lado de Jesus é frequentemente usada como uma poderosa metáfora do perdão e da redenção. Aqui estava um homem que, no momento mais vulnerável de Cristo, realizou um ato aparentemente cruel e desnecessário. No entanto, segundo a tradição, ele foi transformado por esse mesmo ato. Esse soldado, identificado como Longino, é retratado como alguém que recebeu a graça divina de maneira inesperada. Sua redenção não veio por mérito ou boas ações, mas como um presente gratuito de Deus. Isso reforça a ideia central do cristianismo. Ninguém está além do alcance da graça divina. A lição para os cristãos. A história do sangue e da água e a redenção do soldado convidam os cristãos a refletirem sobre a profundidade do amor de Deus. Mesmo em momentos de dor e injustiça, Cristo oferece perdão, cura e a chance de um novo começo. Pergunta para você: o que este evento representa para sua fé ou sua visão sobre perdão e transformação? Escreva nos comentários sua interpretação e compartilhe suas reflexões sobre o significado desse momento tão marcante na história cristã. Mistérios e controvérsias. A história do soldado que perfurou o lado de Jesus e a chamada lança do destino está repleta de mistérios e controvérsias. Embora profundamente enraizada na tradição cristã, esta narrativa suscita debates intensos entre historiadores, teólogos e arqueólogos, criando um fascinante encontro entre fé, história e lenda. O que é mito e o que é fato? Perspectiva histórica. Do ponto de vista histórico, a existência do soldado e a lança são plausíveis, pois as crucificações romanas frequentemente envolviam práticas como o uso de lanças para confirmar a morte dos condenados. No entanto, os detalhes sobre o soldado específico, como seu nome e posterior conversão, não aparecem em registros históricos contemporâneos. Interpretação teológica. Para os teólogos, o evento tem um significado mais simbólico do que literal. O sangue e a água que jorraram do lado de Jesus são vistos como cumprimento de profecias e expressões profundas da mensagem cristã de salvação e purificação. A figura do soldado também é interpretada como um exemplo da graça divina, mostrando que até os mais endurecidos podem ser redimidos. Investigação arqueológica. A questão da lança do destino continua a dividir os estudiosos. Existem pelo menos 4 relíquias diferentes em locais como Viena, Roma, Etchmiadzin, Armênia e Antioquia, cada uma reivindicando ser a verdadeira lança. Análises científicas, como testes de materiais, frequentemente mostram que essas relíquias têm origens medievais, enfraquecendo as reivindicações de autenticidade. Conexões modernas. Relíquias e sua influência. A lança do destino é uma das relíquias mais discutidas no mundo cristão. A versão mais conhecida, localizada no Palácio de Hofburg, em Viena, é cercada de lendas que afirmam que quem a possui terá poder sobre o destino do mundo. Histórias e lendas. O mito da lança foi popularizado ao longo da história, inspirando tudo, desde escritos religiosos até ficções modernas.
Acredita-se que ela tenha desempenhado um papel em eventos históricos, com figuras como Carlos Magno e Hitler associadas à sua posse. Essas histórias aumentam o fascínio, mas também o ceticismo em torno da relíquia. Debates contemporâneos. No contexto atual, a lança do destino continua a inspirar discussões sobre a autenticidade de relíquias religiosas. Para alguns, elas são objetos de fé e veneração. Para outros, são artefatos históricos envoltos em exageros e mitos. Um mistério, ainda não resolvido. A história da lança e do soldado que perfurou Jesus é um dos maiores enigmas que unem fé e história. Apesar das dúvidas, essa narrativa continua a inspirar reflexões profundas sobre redenção, poder e a busca pelo sagrado. Agora queremos ouvir você. Você acredita que relíquias como a lança do destino possuem um significado espiritual ou são apenas objetos históricos? Deixe seu comentário e participe deste debate fascinante. Mensagem reflexiva. A história do soldado que perfurou o lado de Jesus nos lembra de que ninguém está além do perdão, independentemente de seus atos. Este soldado, que foi responsável por uma ação que simbolizaria a violência contra o próprio Filho de Deus, experimentou uma transformação profunda. Seu ato, carregado de brutalidade, não foi o fim de sua história, mas o começo de uma nova jornada de arrependimento, fé e redenção. Lições para a vida. A transformação do soldado que perfurou o lado de Jesus nos ensina que, por mais graves que sejam os nossos erros, sempre há uma oportunidade para mudança e perdão. Este soldado, conhecido como Longino, passou de um simples executor de ordens romanas a um homem profundamente tocado pela graça divina. Seu arrependimento não foi instantâneo, mas ao refletir sobre a morte de Cristo e o impacto daquele sacrifício, ele encontrou redenção. A mensagem aqui é clara. Não importa quão pesados sejam nossos pecados ou nossos erros passados, sempre há espaço para a transformação interior e a renovação através do perdão e da fé. O ato de perfurar Jesus, em sua essência, se tornou o momento de maior revelação de graça. O soldado, ao olhar para o sofrimento e sacrifício de Cristo, foi tocado pela misericórdia divina que o levou a um novo caminho. Conexão emocional. A crucificação de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas um marco espiritual que ecoa até hoje, desafiando as pessoas a refletirem sobre o perdão, o arrependimento e o amor incondicional. O sacrifício de Cristo na cruz é um chamado para todos nós, para olharmos além de nossas falhas e limitações e reconhecermos a força redentora da fé. Refletir sobre o impacto da crucificação é entender que, através do sofrimento e da dor, surgem os maiores ensinamentos sobre amor e humanidade. A cruz não é apenas um símbolo de morte, mas de vida, renovação e esperança. A história de Longino, o soldado convertido, é um lembrete de que, por mais distante que alguém possa parecer da graça de Deus, há sempre a possibilidade de transformação e perdão. Agora, pense por um momento. O que você aprendeu com essa história sobre arrependimento e transformação? Como a fé pode trazer redenção para a sua vida? Deixe seu comentário e compartilhe seus pensamentos sobre o impacto da crucificação na sua jornada espiritual. A história do soldado que perfurou o lado de Jesus é, sem dúvida, um dos momentos mais profundos e misteriosos do cristianismo. Sua transformação de um simples executor de ordens para um homem tocado pela graça divina nos leva a refletir sobre perdão, arrependimento e o poder da fé. Agora queremos ouvir você. O que você acredita que aconteceu com o soldado? Você acha que ele experimentou uma verdadeira transformação? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Convidamos você a compartilhar suas próprias interpretações ou crenças sobre essa história. Como ela impacta a sua visão sobre perdão e redenção?
Você acredita que é possível mudar independentemente dos erros cometidos? Vamos abrir um espaço para o debate e ouvir as diversas visões de todos que estão assistindo. Participe e compartilhe. Sua opinião é importante e pode ajudar outras pessoas a refletirem sobre o poder da fé e da transformação.